Olá, mais uma vez com o nosso programa O Cordão de Três Dobras. O Cordão de Três Dobras é um programa sobre família e é vinculado à Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus, no Amazonas. A nossa igreja também é vinculada à Convenção Batista Brasileira e tem como pastor-presidente o pastor Jorge Maxi. Nesse programa nós abordamos sempre temas como família. A família que é a criação de Deus, criada para o bem da sociedade, para o bem do homem, para o bem da mulher. Desde já nós já agradecemos a sua preferência, a sua audiência, dizendo que você pode deixar um like, você pode deixar o seu joinha, você pode fazer contato conosco, você pode trazer-nos sugestões sobre assunto que devemos abordar aqui. E com certeza todos os programas terão sempre alguém convidado que nos ajuda a fazer esse programa também. Hoje nós sempre faço-me acompanhar da minha esposa Elaine e ela, além de se apresentar, claro, vai apresentar os nossos convidados. Olá, é um prazer novamente estar com vocês. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Compartilhe com outras pessoas sobre este assunto, sobre este podcast, sobre o Cordão de Três Dobras, que nós estamos aqui tratando de família. Todos os princípios bíblicos, tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E nós estamos estudando este livro, Transforme Sua Família, Conselhos Bíblicos para o Lar Cristão. E hoje, nesse programa, nós temos um casal experiente também, que sempre tem nos dado palestra, ensinando famílias sobre como tratar os assuntos na família. Esse casal vai se apresentar e nós vamos estudar esses assuntos, vamos aprender, vai ser muito gostoso. Eu sou Deise Costa, da Primeira Igreja Batista de Manaus, trabalho com o Ministério Infantil, também apoio o Ministério de Casais e também o Ministério de Música. Eu sou Aderson Costa, sou diácono da Primeira Igreja Batista de Manaus e, junto com a minha esposa, nós trabalhamos também na área do Ministério com casais, com famílias, e temos muito prazer de estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigado, Aderson. Obrigada. Deise, muito bem-vindo, sejam bem-vindos. Dizendo da alegria e do contentamento de tê-los conosco. Saibam que o nosso livro, Transforme a Sua Família, eles são divididos em 9 capítulos. E capítulos são interessantes porque tem outros temas também. E quando nós lemos a passagem na Bíblia, aquela principalmente que deixará o seu pai, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Hoje nós vamos estudar assuntos referentes também a isso, mas também vamos estudar assuntos referentes a finanças. E no primeiro bloco nosso, nós estamos estudando esse livro, Transforme a Sua Família, que fala a respeito de muitos assuntos. Eu sempre digo que quando nós lemos um livro, quando nós ouvimos uma autoridade, seja ela eclesiástica ou não, eles estão podendo fazendo ou dando sugestões, ou mesmo sugerindo, trazendo as suas ideias do que deve e o que não se deve fazer. Mas quando nós lemos a Bíblia, aqui a Bíblia está dizendo que se o homem obedecer a Deus, se o homem continuar sendo bênção nas mãos dele, ele será bem-sucedido, ele será bem abençoado, ele verá os filhos dos seus filhos, amém, diz a palavra do Senhor, né? E nesse bloco aqui nós vamos falar de finanças. Finanças é uma coisa fundamental na vida de qualquer um, na vida de pessoas. E logo no início do capítulo do livro tem uma coisa que me chama a atenção, e eu já li alguma coisa também sobre isso, que hoje o grande motivo das separações, dos divórcios, não é nem mais o adultério, não é? São finanças. Outras pessoas, os mancebos que estão vindo aí na constituição das suas famílias, estão fazendo assim, não, nós vamos nos casar, mas as finanças vão ser separadas. Eu não sei até que isso leva, quando a Bíblia não ensina nada disso. E falando de finanças, a gente tem que encontrar um meio termo para saber aquilo que é bom, aonde é que Deus quer que nos organizemos dentro das finanças, sobretudo no papel da família, num papel grande, num papel aonde a direção do lar, de ambos, não é? Tanto do homem quanto da mulher, ingerindo as suas finanças, tem que saber e tem que confiar
naquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que pudéssemos administrar. Ou seja, nós somos mordomos, inclusive das finanças, porque quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que tudo o Senhor já nos deu, não é? E quando nós agimos assim, Deus nos entregou essa responsabilidade da administração dos seus bens, dos nossos bens, digamos assim, mas sobretudo das nossas finanças, porque primeiro Ele dá, né? E nós temos a gratidão, nós temos a alegria de devolver e saber que Deus é o dono de tudo. Eu gostaria de ouvi-los sobre isso, porque a administração financeira hoje, ela é característica muito grande, não só dentro do meio evangélico, mas dentro da sociedade como um todo. E nós vemos algumas coisas que não fazem bem para o casal com relação a finanças. E parece que às vezes nós estamos muito alienado não, mas escondido diante daquilo que achamos que não vai acontecer conosco pelo fato de sermos cristãos. E acontece. Quando nós gastamos mais do que ganhamos, aí começa a degringolar as nossas finanças. Eu gostaria de ouvi-los começando com Adesso. Muito bem. Uma das coisas importantes que você falou, né, um dos grandes motivos hoje de casamentos terminarem tem a ver com finanças. E, naturalmente, quando a gente fala de finanças, a gente fala sobre dinheiro, sobre patrimônio, né? E a primeira coisa que a gente tem de entender é o que a Bíblia ensina a respeito do nosso relacionamento com bens, né, com riquezas, dinheiro, patrimônio, tudo isso. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que tudo é de Deus. Né? Exato. No livro dos Salmos, a gente lê que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, não só as coisas, os bens materiais são de Deus, mas nós também somos dele. Sem dúvida. E se nós somos dele, na realidade, 100% de tudo que a gente chama de nosso é dele. Eu posso ter uma propriedade no meu nome, lá no cartório. E é um patrimônio meu. Eu digo assim, é uma casa minha, é um apartamento meu, é um terreno meu. Mas a realidade não é meu, é de Deus. Eu estou administrando esse patrimônio. A primeira coisa que a gente tem que aprender, e aprendendo, ensinar aos nossos filhos, porque vocês estão cansados de saber que a gente não ensina só com as palavras, a gente ensina com o exemplo. Exato. Nós temos que ser modelos para os nossos filhos. Então a gente tem que ensinar a eles, em primeiro lugar, isso. Primeiro, tudo é de Deus. Nós administramos os bens que Deus coloca à nossa disposição. E quando a gente pensa nessa administração, a gente vai pensar também o seguinte: será que esse assunto finanças é um assunto espiritual? Eu sempre fico com muita dificuldade, né, de fazer essa dicotomia da vida, né, entre o que é material e o que é espiritual, porque na realidade, quando a gente pensa em finanças, a Bíblia fala mais a respeito de finanças do que sobre tantos outros assuntos. Sem dúvida. Não é? Então, finanças é assunto espiritual. Finanças é assunto que nos afeta, porque quando a gente administra mal, a gente sofre. Né? Quando a gente administra mal, a gente tem um baque com isso. E não só a gente sofre pessoalmente, mas a família inteira sofre com essa má administração das finanças. Então, a gente tem que aprender com a Bíblia como lidar com questões financeiras, como lidar com dinheiro, como lidar com orçamento, né? Essas coisas, a Bíblia ensina a gente. Nós vemos que no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 42, Jesus fala assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará aos seus conservos para dar-lhes o sustento e o seu tempo, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor o encontrar fazendo assim.
cuidando, né, administrando bem. Então, a gente vê que nessa parábola Jesus, ele não está se referindo especificamente assim, só para as coisas materiais, mas sim para coisas espirituais. Então, sim, né, finanças é um assunto espiritual também, né? Então, ele não deixou de incluir esse aspecto. E nos nossos bens, né, que nós chamamos de nossos, isso é meu, né? Na verdade, são dele, né? Então, nós vamos prestar contas de cada coisa, cada objeto, cada centavo nosso, claro, né? Deus. Por mais que a gente pense assim, eu entreguei o meu dízimo aqui, agora eu vou poder fazer o que eu quero, né? Não, a gente vai dar conta, né, de cada coisa que a gente fizer, como é que a gente vai empregar, a quem a gente ajudou. Então, é um assunto altamente espiritual. É verdade. Né? Você tem algum comentário, amor? Sim, e o nosso livro aqui está trazendo mais orientações e a Bíblia também, né? E eu fico muito feliz porque nós temos essas ferramentas, né? Para as famílias que estão se constituindo agora, que tem criança pequena, e para aqueles que já constituíram e que já passaram por muitos percalços, né? Por quê? Porque, como o Aderson falou, é espiritual, né? E a Bíblia, ela é rica em nos orientar nesses versículos todos, né? Como ele falou no Salmo 24, tudo que temos pertence a Deus. No Deuteronômio 8:18, é Deus que nos capacita para ganharmos dinheiro. Em Provérbios 22:1, muitas coisas têm valor mais do que o dinheiro. E também em Provérbios 10:4 diz, devemos utilizar ao máximo nossa capacidade em trabalho sério e honesto. Então, são tudo princípios que a Bíblia nos traz, nos orienta, né? Para que nós possamos desenvolver essa administração na parte financeira na família, né, amor? Sem dúvida. É porque toda família, eu penso principalmente a nós, os cristãos, e que temos a obrigação de ensinar, eu já disse isso aqui uma vez, eu não creio, não acredito que Deus lhe dê talentos, dons, para você morrer e apodrecer com eles. Eu penso que Deus te dá talentos e dons para que você possa repartir, ensinar, ser útil, porque senão qual é o papel de cristão que nós estamos fazendo aqui na sociedade, né? Hoje nós precisamos saber que a responsabilidade da igreja como um todo, inclusive nesse assunto, também lhe cabe a responsabilidade, que é o ensinamento sobre finanças, desses mancebos que estão aí constituindo família, dessas pessoas que estão vindo por aí e hoje... Os que estão no caminho já, né? Que já estão Receber caminhando. uma orientação correta, a administração da fé. Quando nós vemos aqui, o livro ele enfatiza uma forma como nós devemos administrar os recursos financeiros. É um reflexo da nossa fé em Deus. Sim. Eu começo por aí. Quando eu vejo alguém dizer assim, eu estava numa situação difícil, aí eu dei o meu dízimo e Deus me abençoou, né? Deus me deu porção dobrada. Isso é coisa da sociedade, meus irmãos, é aqui fora. São coisas de empresas, né? Porque senão seria um negócio, né? E qual é digamos assim, não existe investimento nenhum que eu dê uma parte e que eu vá retribuir, que eu vá receber o dobro disso, né? Nós damos o nosso dízimo não com essa intenção, mas com alegria, porque Deus já nos deu, Ele já nos deu a saúde, já nos deu o nosso trabalho, quer dizer... Não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Eu gostei de uma frase que ele coloca, né, que ofertar é investir na eternidade, né? Então, quando você está ali entregando o seu dízimo, né, fazendo um ministério ali de acolher os necessitados, não é uma obra para agora, né? Você vai colher os frutos posteriormente, você está investindo no reino de Deus. Então, essa é essa visão que você tem que ter, não uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Né? Tem uma outra coisa que eu acho extremamente importante, que é o seguinte, tem algumas pessoas que acham assim, que você... eu recebi a minha remuneração, né? Então eu entreguei o meu dízimo e agora eu posso fazer o que eu quiser com o restante, porque isso aqui é meu. Os 10% de Deus eu já dei.
É também uma outra situação. É um equívoco. Né? É um equívoco muito grande, porque, na realidade, se a Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, não é só os 10% que eu entreguei como dízimo que é dele. Os outros 90% são dele também. Eu só estou administrando. Se eu usar mal, né, eu vou estar pecando. Se eu usar mal, e esse negócio de usar mal hoje em dia é muito perigoso. Vocês estão acompanhando o noticiário, quando vocês veem que hoje muitas famílias estão ficando endividadas por causa de jogos de azar. Né? Jogos de azar aqui no celular. Né? Então, pessoas que são pouco sábias na administração do seu dinheiro, usando o seu dinheiro em jogos de azar, o dinheiro que é do sustento da sua família. Né? Então, esse negócio de 10% eu já dei, o resto é meu, cuidado. Não é bem assim não, é verdade, Adesso, você tem inteira razão. Eu penso que dentro desse aspecto de finanças, como cristão, nós temos que elaborarmos o nosso orçamento. Né? O nosso orçamento familiar para saber o que nós devemos fazer. E essa elaboração, ela passa não só por uma pessoa, mas passa sim pela sua liderança, o homem, pelo marido, pela esposa, familiar, pelo aquele núcleo. Por quê? Porque nós sabemos das nossas necessidades. Sim. Nós não podemos nunca... A grande dificuldade que eu penso hoje, inclusive do povo cristão, dentro dos nossos arraiais, pessoas endividadas simplesmente porque a gente vai conversar, né? E aí gastou mais do que se ganha. Né? Quantas pessoas que estão aí endividadas, né, numa situação, não porque aconteceu algo que lhe tirou do orçamento, não é isso, mas porque o consumismo lhe atraiu, o consumismo, aquela coisa bonita que que é colocada aos seus olhos. Por exemplo, eu gosto de cozinhar e eu sempre digo para a Elaine, né? Quando você olha um prato bonito, um prato Masterchef, os seus olhos saltam. Por quê? Porque a degustação ela já começa ali. Você começa a comer pelos olhos, né? E aí você... são caros, né? Os ingredientes para fazer aquilo lá é caro. São caros. Não é assim, né? Verdade. Então o orçamento familiar, principalmente na vida do cristão, ele é necessário. Ele é fundamental para que a gente possa organizar as nossas vidas financeiras. Às vezes as pessoas chegavam conosco, mas Manassés, porque vocês viajam assim com os meninos? Na época eles eram pequenos, né? Porque sempre depois do nosso dízimo nós tínhamos uma pequena parcelinha que já era dedicado às nossas viagens no final do ano. Mas nós chegamos ao final do primeiro bloco, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras. Já agradecemos a sua audiência, agradecemos a preferência em lhe dar e nos assistir na Constante TV. A Constante TV é uma televisão através da internet ligada à Igreja Batista de Constantinopla, no Amazonas. Portanto, se você deixar a sua sugestão, se você deixar o seu like, se você deixar até a sua reclamação e não concordar com a opinião aqui, não tem problema. Você pode sugerir outros temas também que a gente possa abordar dentro do aspecto familiar, porque é na família que a gente constitui-se. A primeira igreja do cristão é dentro da família. Não é nem a igreja que nós frequentamos. A nossa primeira igreja, é a nossa família. Portanto, fique conosco até o final desse próximo bloco. Bem, nós estávamos falando aqui sobre orçamento, priorizar a família dentro do orçamento. Tudo isso é muito bom. E quando a gente olha, a gente às vezes fica pensando assim que muitos, nós, principalmente os homens, às vezes temos dificuldade em administrar certas coisas, principalmente finanças. Há uma lei na administração que diz assim: se você não sabe administrar, passe para alguém da sua confiança, não é? E você vai ter sucesso. E eu dizia isso um mês passado para um jovem casal, que a orientação dos pais dele era que ele fosse o administrador em tudo. E
E ele confessou que a noiva, que a futura esposa, ela era craque, ela sabia administrar. Eu disse, qual é o problema dela administrar? Nenhum, né? Nenhum quem for problema, mais né? capaz, quem for tiver mais Exatamente, habilidade, né? né? Que seja Então, que tome a frente. Vamos lá, Deise, o que decisão, você... né? Então, eu acho assim, quem é que tem essa responsabilidade? Não é um papel fechado. Exatamente, Né? Como você falou, alguém que tenha mais habilidade para a questão que deve assumir, então, o comando, né? No caso das finanças, claro. que se for a mulher que seja mais sábia nisso, que seja ela. Né? Achei interessante no final do primeiro bloco, quando falou porque a pessoa se perde nas dívidas, muitas vezes porque, primeiro, não entregou o seu dízimo, né? Nós sabemos, como cristãos, que nós devemos fazer prova do Senhor, né? Claro. Devemos entregar o nosso dízimo, trazer a casa do tesouro, e a gente sabe que Deus realmente abre as portas, né? Nos abençoa. Então, nessa questão espiritual que nós falamos no início, nós temos que lembrar que o dízimo deve ser primeiro, né? Nós teremos que tirar as primícias. Então, no caso, nós precisamos ter essa regularidade, né? O autor do livro fala sobre isso, né? Devemos ter regularidade, quer dizer, todo o primeiro dia da semana, na casa do Senhor, entregar essa oferta, né? Isso deve ser pessoal, deve ser sistemático, deve ser proporcional à sua renda, e o Senhor vai abençoar. Então, assim, toda vez que você é fiel no pouco, o Senhor, né, vai fazer prosperar, e você vai realmente experimentar as bênçãos do Senhor na sua vida, né? Que quando você realmente é fiel ao Senhor, Ele é fiel, sempre fiel a nós, verdade. né? É verdade? E isso Ou seja, faz Deise, só um minuto. Nessa questão de fidelidade, você pode ter certeza que se existir uma quebra de trato, não é dele. Exato, não é dele, de jeito nenhum. E você, então, deve estar sensível às necessidades da sua igreja, às necessidades da obra missionária, né? E isso, você estar atento a isso, fará com que você seja generoso, e a generosidade faz com que abra mais portas, né? Lembramos da oferta da viúva pobre, né? Então, ela deu tudo que ela tinha, e ela foi muito abençoada, né? A Bíblia não fala o depois, mas a gente sabe o quanto ela foi abençoada, né? E como Jesus apreciou a atitude dela, né? De generosidade, de entrega, de estar ali pronta, né? Para fazer aquela oferta, né? De uma maneira né? Total. Porque assim, Deise, eu vejo assim, que para Deus não importa muito o que você faz, mas é o motivo pelo qual você faz. Isso. Lá, como você pegou o exemplo da viúva lá, você viu que as outras pessoas deram quantias relevantes, muito boas, não é? Mas era do que sobrava, era a atitude, ela deu daquilo, de tudo alegria, que ela tinha, ela deu existe tudo, uma né? coisa, como a Adécio disse, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Exato. Não é? Nós não temos absolutamente nada. Não é? Verdade. Essa questão, né, da entrega, né, de dízimos e ofertas, a gente deve sempre entender assim, né? Dízimo não é obrigação, né? Dízimo é um ato de amor, é um ato de adoração. Né? Na nossa igreja em particular, eu não sei como é aqui, mas a gente, quando chega na hora da entrega dos dízimos, né, as pessoas se levantam e vão lá na frente e entregam, né? Em muitas igrejas é assim. Na nossa é assim também. É um ato voluntário, é um ato de amor, é um ato de culto. É um momento de culto. É um momento de culto. É. Né? Então isso faz parte da minha adoração, né? Adoração como estilo de vida. Né? Então faz parte da minha confiança em Deus, é a minha fé, né? De que Ele vai continuar me suprindo para que eu também possa suprir a casa do Senhor e possa suprir também a necessidade da igreja e de pessoas que necessitam por alguma razão. Entendi. Certo. Eu penso, Adécio, que a família ela é fundamental, claro, é pedra fundamental na sociedade. E que, dentro do aspecto
financeiro, os laços financeiros, né? De cultivar um bom ambiente, de cultivar uma boa harmonia dentro desse aspecto familiar, um ambiente espiritualmente, porque veja só, quando nós olhamos para dentro das nossas vidas e realidade dentro do aspecto financeiro, eu me lembro até do pastor Jorge Marques, logo quando ele veio à igreja, ele deu o exemplo de uma coisa que eu não coloquei em prática, mas ele falou do púlpito que na época o filho dele ainda era solteiro, o Junho, e eles fizeram o rancho do mês, né? E aí, antes de guardarem todos, eles colocaram no meio lá da cozinha ou da sala e deram as mãos. Ele, a dona Dalimar, sua esposa, e mais o Junho, seu filho, né? E agradeceram a Deus pela saúde, pelo sustento. Eu fico imaginando que uma criança que cresce vendo, assistindo essa gratidão, isso, né? Esse culto essa de gratidão. Isso é finanças também, não é? Verdade. E aí você imagina como essa criança vai se tornar, ela vai lembrar disso tudo e vai colocar em prática tudo que foi ensinado. Hoje nós somos avós, né? E nós temos 5 netos, temos uma neta de 10 anos e aqui e acolá nós vamos buscá-la no colégio e a gente vem conversando e tudo e eu digo, minha filha, você sempre lembre-se que o Senhor é o dono de tudo. Vovô, ele é o dono de tudo, inclusive seu. Ele é que manda, né? Mas o aspecto financeiro dentro dos nossos arraiais, amor, eu vejo que ele precisa ser mais estudado, que mais pessoas possam ter esse conhecimento de pessoas como a Décio, como a Deise, que são preparados dentro desse aspecto financeiro, né? Essa orientação Graças que a Deus precisa pela igreja, ser passada, né? Então eu vejo assim que a administração financeira ela é fundamental na vida do cristão, né? Em tudo. Verdade. Em tudo. Não interessa quanto você ganha, você tem que viver dentro daquele orçamento, né? E ser grato a Deus, porque Deus é que te deu tudo, né? É verdade. Algum E comentário? a Bíblia fala, né? Ela trata sobre isso, ela fala como você deve tratar o seu orçamento doméstico, né? A questão de dívidas, né? A questão de você não se tornar fiador de ninguém. Provérbios é cheio de versículos falando sobre isso, né? Poupar para emergências. Então, na Bíblia nós encontramos também orientação, né? Para que nós possamos estar planejando. O próprio Jesus, né? Quando fala aquele exemplo da construção da torre, quem é que vai construir uma torre? Primeiro senta, né? calcula, não né? senta, calcula, não planeja, não faz orçamento. Então, quer dizer, a Bíblia está com esses exemplos para nos ilustrar como nós devemos organizar, administrar nossas finanças. Então, precisa sentar, precisa fazer um cálculo. Eu ganho tanto, então quanto eu posso, né, investir nisso? Quanto eu posso gastar? Quais são as minhas despesas? Né? Se eu estou fazendo algo a mais que eu não posso fazer? Né? Então, essa orientação a gente recebe da Bíblia também. E ela precisa estar no nosso dia a dia, né? Precisa ter uma conversa, né, de família, sentar e dizer, olha, nós temos essa situação, isso aqui é prioridade, né? Vamos deixar os desejos, né, os sonhos um pouco de lado e vamos ver o que é importante, o que nós vamos focar, qual é a nossa prioridade esse mês, né? E diante disso, né, ter uma conversa, porque às vezes os filhos podem ficar à parte dessa conversa, né, e isso não pode acontecer, né, filho, marido, esposa, tem que sentar e chegar a uma conclusão ali do que vai ser, né, quais serão as necessidades que são atendidas ali, né. No bloco anterior, o Adécio falou do exemplo, né, e o Manassés contou esse exemplo da oração do alimento, né, e é mais extensivo ainda, né? Desde pequeno, como você falou, tem que haver esse planejamento familiar mesmo, envolvendo o núcleo todo familiar, porque você imagina só as crianças, desde pequena,
verificando o pai, a mãe, dentro desse planejamento, ofertando, como você falou, da liberalidade da oferta, né? De trabalhar, de ofertar para a igreja além do dízimo, né? A alegria, o prazer, né? Então, quando você vai crescendo com esse planejamento, quer se você comece a ganhar R$1.000 ou 100 mil, para você não vai fazer uma diferença, porque você já tem essa alegria, essa disciplina, né? Então, é fiel no pouco e é fiel no muito. Pois é, então eu já vejo a Bíblia realmente assim, nos dando essa palavra, né? Para que nós possamos continuar fiel no pouco, fiel no mundo, né? Perseverar muito, né? Essa questão de saúde financeira da família, né? A gente precisa entender que isso independe, né, de quanto você ganha. Né? Tem famílias, né, que têm uma renda pequena, mas que sabem administrar os seus recursos de tal maneira que conseguem até mesmo poupar um pouquinho, né, todo mês para uma situação de emergência, para alguma coisa, algum sonho futuro da família, né? E há famílias que têm uma renda enorme e que vivem endividado. Né? É difícil a gente pensar em uma família que está totalmente endividada, né? E a gente diz assim, como é que você vai se sair dessa agora, né? Mas a Bíblia também tem conselhos a respeito disso. Primeiro você deve evitar, né? Já se disse aqui várias vezes, né? Não gastar mais do que ganha. Ser inteligente, sábio nos seus gastos, ser equilibrado. Tá? Então, não gastar mais do que ganha. Então, você pode poupar um pouquinho todo mês. De pouquinho em pouquinho, né? Você pode juntar um patrimônio que lhe permita mais tarde, né, ter uma vida um pouco mais confortável. Mas você precisa ter paciência também. Mas aí chega aquele momento em que você diz assim, e agora? A minha família está totalmente endividada, o que eu faço? Tem saída? Tem, claro que tem. É impressionante, mas tem gente que acha que ele tem dinheiro aplicado em alguma aplicação financeira, mas ele tem uma dívida aqui, mas ele não tira aquele dinheiro de lá, porque ele não sabe que ele está pagando de juro dessa dívida dele aqui muito mais do que ele está recebendo em qualquer aplicação financeira. Então, se você tem alguma aplicação financeira e tem dívida, pague a sua dívida, aí depois refaça a sua poupança. Tá? Outros conselhos, né? Tente parcelar dívidas em condições melhores, né? Enquanto você está organizando a sua vida financeira, tente reduzir os seus gastos ao mínimo indispensável. No momento que você se desafogar daquilo, né, não vá pensar que está tudo resolvido. Mantenha sempre os seus gastos, né, abaixo daquilo que é o seu rendimento. Então, são conselhos que a gente aprende na Bíblia também. A Bíblia nos ensina tudo isso. Adesso, o que eu vejo é assim, eu penso que, como vocês também trabalham com famílias, e eu tenho absoluta certeza que finanças deve ser um dos assuntos que vocês implementam lá, né? Como orientar, como orientação aos jovens, aos mancebos. O grande problema todo que eu vejo assim, dentro do aspecto familiar e cristão, é que muitas vezes nós elaboramos e fazemos palestra e conversamos sobre assuntos familiares dos mais diversos, sobre o que está acontecendo, a agressão da sociedade com relação às famílias dentro de um contexto bíblico. Mas esse assunto de finanças, às vezes ele passa muito rapidamente. Vocês querem ver, por exemplo, quando isso acontece, até muitos pastores também, eles falam de família, aí a mulher assim, a mulher assado, o homem faz desse jeito, a mulher faz diferente, e quando se briga,
o primeiro descontentamento, e aí tem uma receita para cá e uma receita para lá, mas a vida financeira, como você disse, a gente esquece que finança é um assunto espiritual. Verdade. E que nós devemos dar ênfase principalmente a quem está chegando agora, que vai conseguir chegar agora. Por quê? Porque às vezes, e a gente tem que admitir isso, né? Como eu disse, tem pessoas dentro da nossa igreja que não são os pastores, não são os melhores para falar sobre finanças. Tem pessoas dentro da congregação que são hábeis, administradores financeiros e que podem contribuir, não é? Orientar. Falando sobre mordomia, falando sobre a santificação, porque é um assunto, não é? A santificação também faz parte de finanças, a integridade, a generosidade. Então, tudo isso a gente vê com o olhar. Hoje, aqui conversando, a gente olha com um olhar de primeira, mas geralmente a gente esquece ou passa batido sobre finanças, dando uma ênfase mais eficaz, uma ênfase mais profunda, dentro de um contexto mais real daquilo que deve ser uma família, abordando esse aspecto ajustada, financeiro. Falta uma educação financeira. Uma educação financeira. Né? O livro, ele não aborda assim detalhes da coisa, mas ele aborda o necessário, né, dentro do aspecto espiritual, dentro da palavra. Mas esse assunto é interessante e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras, um podcast que é um podcast ligado à família, sobretudo porque Deus instituiu a família, como está na sua palavra, para o bem do homem, para o bem da sociedade. É bem verdade que eles andaram por caminhos tortuosos e hoje verificamos o estado degradado que a família se encontra. Mas ainda assim, nós temos a esperança. Por quê? Porque nós somos do Senhor. Amém. E não abrimos mão da constituição da família. Amém. Como Deus fez, por exemplo, um homem e uma mulher. Para quê? Para que procriem, para que sejam abençoados, para que sejam felizes na terra, até um dia nós irmos para o céu e falarmos para o Senhor como foi que nós desenvolvemos nosso papel de família aqui na terra e como demonstramos a todos. Amém. Nós estamos aqui no nosso terceiro e último bloco, e o terceiro e último bloco diz, ensinando seus filhos a lidar com dinheiro, coisa bacana, né? Eu sempre penso que lidar com dinheiro nessa idade é necessário, primeiro exemplo dos pais, depois uma série de outras coisas que eu gostaria de abordá-los com nossos casais queridos, com o nosso casal querido aqui. Quer dizer, nós devemos separar tempo, né, para ensinar. Acho que esse é um desafio para a maior parte das famílias, que é essa questão de você estar ali ao lado do seu filho, vendo a necessidade que ele tem. E essa necessidade da educação financeira é cada vez mais difundida, né? Hoje vemos escolas fazendo esse trabalho, mas esse trabalho começa primeiramente na família. Verdade. E como você já disse, é pelo exemplo. Então nós precisamos separar, né, um tempo para pagar as contas juntos, como falamos no bloco anterior, reunir todos, dizer assim, olha, nós temos essas despesas, então vamos agora pagar aqui, vocês vão ver junto com os filhos, olha, nós estamos pagando a água, a luz que nós consumimos, agora temos essa despesa aqui das compras, né, vamos ao supermercado, vamos fazer a lista juntos, né, então eles têm que ver, né, em que está sendo investido dinheiro, né, que é aquela questão ali do bem comum da família. Então, pelo menos uma vez por mês, isso aconteça ali, né, naquele ambiente. E trabalhar o próprio dinheiro dele. Quer dizer, o filho tem que ter uma mesada, né? É importante, né, que ele tenha essa mesada para ele poder aprender a administrar esse recurso também e aprender a anotar os gastos, anotar e acompanhar os gastos que ele faz com a mesada dele. Pode ser pouquinho, tá? E ele vai ter os gastos dele ali, mas ele precisa ser ensinado, né, de que aquilo ali vai ter um custo. Então, anotar, acompanhar, né, as despesas com o pequeno recurso que ele tem.
Vemos muitas vezes assim, colegas de trabalho dizendo, porque meu filho quer tal brinquedo, quer fazer tal viagem, quer fazer, né? Então, muitos desejos e os pais nem sempre têm condições de, né, atender todas aquelas vontades, né? Então, nós precisamos estimular nossos filhos a criarem metas, objetivos, pouparem, né, para conseguir aquele objetivo, conseguir aquele brinquedo, conseguir comprar aquele objeto do desejo ou fazer aquela atividade que ele quer fazer, né? Então, ensinar. Então, vamos planejar quanto você está disposto a poupar para atingir esse objetivo. Então, vamos anotar aqui, né, aí acompanhando, né, e cada vez que ele conseguir atingir esse objetivo, né, parabenizar, e então fazer realmente isso uma meta até em família, né, ajudá-lo, né, a ver que ele é capaz, né, e ele vai se sentir muito mais vitorioso, né, competente, vamos dizer assim, pelo fato de ter sido estimulado a alcançar essas metas. Né? Uma outra coisa importantíssima é você explicar o que é dívida, né? E até que ponto dívidas, né, podem ser prejudiciais. Então, quando dívidas passam de um determinado volume, existem dívidas que são investimentos, na verdade. Né? Quando você faz uma dívida para fazer um investimento, para adquirir um patrimônio, é uma coisa. Você vai pagar aquela dívida, você tem condições de pagar e tudo mais. Mas quando é uma dívida, né, com gastos desnecessários e você, né, acaba não podendo pagar aquela dívida, isso vai prejudicar a sua vida e vai prejudicar a sua família. Toda a então, família. Criar essa consciência na criança desde cedo, né, de que ela não deve fazer dívida desnecessária, né, sem acompanhamento. Okay. Também devemos ensinar sobre o poder da generosidade. Generosidade não é apenas doar um brinquedo ou doar uma roupa, mas doar até seu tempo, né? Vemos assim, lá na igreja nós temos, muito no final do ano isso acontece, né? O envolvimento da juventude, dos adolescentes, até das crianças de fazer, arrumar as cestas natalinas, né? Arrumar brinquedos mesmo, né? Roupinhas, enxoval de bebê, e eles se envolvem muito nesse trabalho de preparação. Então, às vezes, eles não têm o que dar, vamos dizer assim, financeiramente, mas eles doam o tempo, né? Doam o trabalho deles. Então, ensinar sobre esse, né, que coisa mais bem-aventurada dar do que receber. Né? Então, que isso seja bem ensinado, esteja bem firme, né, no coração deles, né? Porque a gente sabe que o doador, né, é mais abençoado. Né? Verdade. Ou seja, vai ficar no coração deles, né, desde que Deus, primeiro, que Deus é o provedor de tudo, né? E depois fica a gratidão, né, de ter aquela alegria, a satisfação de ajudar. Isso, né? Verdade. É por aí, né? Outra coisa é ensinar seu filho a investir, a poupar. Então, incentive o seu filho a poupar uma parte da mesada dele, né? Se você puder, abra até uma poupança mesmo, uma conta, um investimento, né, em algum banco. Agora facilitou muito esse negócio desses bancos digitais. Isso. Então, incentive seu filho, né, a poupar e aprender, né, que ele poupando, ele vai poder realizar determinados sonhos no futuro, né, de uma maneira muito melhor do que se ele fizer a despesa agora e tiver que pagar juros, quer dizer, é exatamente o inverso, né? Ele está ganhando juro, né? E um dia ele vai poder fazer aquela despesa. Quando ele faz a despesa por antecipação, ele vai pagar juro e vai fazer dívida. Então, ensinar seus filhos a respeito de dívida e, ao mesmo tempo, ensiná-lo a investir. O investimento
do ensinamento dentro desse aspecto, ensinando nossos filhos, eu vejo assim como um fundamento primordial, que devia ser uma matéria que dentro do próprio currículo escolar, né, das escolas, deveria fazer parte disso. Eu digo isso porque o nosso filho mais velho, ele foi fazer um ano naquele intercâmbio, né, que a juventude vai e tudo lá para a América, e ele estava dizendo que lá onde ele estudou já tinha essa matéria, né, de investimento, administração, ou seja, eles foram obrigados a registrar uma empresa, mesmo que virtual, fictícia, né? Assim, fictícia, etc. Mas aquilo era cobrado, ou seja, tinha um recurso para poder imagine só, e aí a criança, as nossas crianças aqui, elas vão crescendo dentro desses ensinamentos. Às vezes eu fico olhando assim, eu sempre digo para a Elaine que nós já demos uma palestra há algum tempo, e que eu dava aí esse exemplo. Por exemplo, hoje a gente ainda faz isso, né? Se você... Eu não sei quanto é que está hoje um refrigerante e um salgado. Eu confesso para vocês que eu não sei, porque eu não tenho o hábito de tomar refrigerante e comer salgado. Confesso, no dia que vocês me viram na lanchonete, vocês podem dizer que o Manassés estava morrendo de fome, porque a rigor eu não tomo refrigerante e nem salgado. Mas se você poupar R$10 por dia, R$10, e o Adesso mais 10, no final do ano, nós vamos ter R$3.700, junto com aquele dinheirinho da poupança, aquele jurozinho, né? 3.700 de cada um. Esse, eu digo sempre para os casais que, quando nós temos a oportunidade de falar sobre finança, eu digo isso, eu pergunto, dá ou não dá para a gente viajar? Claro que dá, né? Não dá para você ficar no resort, nem talvez fazer uma viagem internacional, mas dá para viajar. O problema são os alvos, são os objetivos, né? Que a gente tem que incutir dentro da cabeça dos nossos filhos aquilo que é importante. Eu lembro quando nossos filhos estudavam no Ida Nelson, e para cada média 10, eu era meio duro. Né? Tirando a educação física, arte. Tirando a educação física, arte. Inglês que eles faziam. Inglês, porque eles já estudavam, difíceis. Então era de letra o inglês. Então, mas as matérias mais difíceis nós dávamos... Premiávamos com um valor. Com um determinado valor, né? Pequeno e tudo. E eles diziam assim, pai, guarda na sua poupança lá, porque nós só vamos querer esse dinheiro no final do ano. Que nós viajávamos. E quando nós íamos viajar, pai, agora está na hora. Eles tinham lá a contagem, as anotações. Né? As anotações. Então a gente dava para cada um. Eles tinham os pedidos deles mesmos, as metas que eles queriam adquirir. O que eles queriam? Trazer uma mochila nova para o colégio, para o próximo ano. Um tênis do gosto novo, dele, né? O material escolar eles queriam trazer. Também. Então eu achava isso salutar. Porque era alguma coisa que eles iam pôr em prática, né? Isso, Manassés, exatamente o nosso 7º ponto aqui. Sim. É ensinar as crianças o consumo consciente. Isso. O que é o consumo consciente? Né? Não é só você pensar assim, né? Comprar coisas que você necessita, né, de fato, então evitar desperdícios, evitar coisas supérfluas, né? Mas também valorizar o recurso que você tem para você adquirir as coisas de que você precisa. Então essa questão do consumo consciente é fantástico, e para isso o exemplo dos pais é a primeira coisa. Se o filho vê o pai tendo o consumo consciente, ele também vai ter. Muito importante, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai me levava para fazer as compras da semana, né? No mercado, e comprar, né, legumes, frutas, e porque eu tinha uma certa dificuldade de fazer a conta, de pegar, dar troco, e aí ele me levava ali, né? E na prática, na vivência ali de entregar, saber quanto era o quilo daquilo, né? E eu fui aprendendo, né, a matemática, aprendendo a fazer aquela negociação, e ao mesmo tempo esse
consumo consciente, né? Sim. Sabia que ia ali com um orçamento, vamos dizer, limitado, né? E que a gente precisava levar tudo que necessitava para casa. Então, eu acho que essa prática, né, levar seus filhos também a vivenciarem, né, terem essa experiência de ir ao mercado e ver o preço das coisas, ver o quanto, né, bem saudável. Estar consciente da realidade. Isso é muito saudável, poxa, né? E faz com que ele esteja ali, então, antenado. Poxa, a vida não é tão cor-de-rosa ou tão fácil assim, né? É preciso verdade. lutar. Né? Mas que coisa espetacular, né? O que o seu pai fazia, né? Coisa muito boa, e né? É saudável hoje, né, Diego? Olha que coisa interessante. O que você pode ensinar para os seus filhos nas idades, olha, de 4 a 7 anos? Você já pode ensiná-lo a contar moedas e notas, né? Embora isso esteja sendo cada vez menos usado hoje em dia, mas é importante ele aprender, né? Isso aí. Implementar um sistema de tarefas e mesada, né? Bem interessante. E deixar que de vez em quando eles paguem as compras. Né? Você vai com ele no mercado, em algum lugar, e, agora você vai pagar aqui. Aí foi tanto, né? Vá lá, pague, pegue o troco, né? Isso, de 4 a 7 anos, você já trabalha com isso. De 8 a 12 anos, você já pode abrir uma conta de poupança, né, para ele. Você pode ensiná-lo a pegar uma parte da mesada, né, e alocar ali naquela poupança. Você pode mostrar como economizar para objetivos, né, que a gente acabou de falar isso aí. Você pode incentivá-lo a empreender, né? Essa coisa do empreendimento, estava falando da sua neta ainda agora, muito interessante. Ensinar sobre investimentos, né? Também, e ensinar sobre autonomia e independência. E, a partir dos 13 anos, você já pode mostrar como elaborar um orçamento, né? Ensinar sobre os custos de casa, e ensinar sobre querer versus poder. Certo, muito certo, Adelson. Interessante é que tu falaste tudo isso aí e veja só o cabedal de opções que nós temos hoje, né, para colocar em prática. A família, principalmente, né? Nós, cristãos, igreja. Verdade, essa privilégio, responsabilidade, né? Esse privilégio. O que o pai da Deise fez com ela foi uma verdadeira aula, uma lição, não é? Coisa que muitos pais não fazem, até por desconhecimento também e por ignorância, no sentido de ignorar, né? E eu fico olhando isso, e isso é muito salutar. Mas, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou pedir que o Adelson faça as suas considerações finais, bem como a Deise também. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero repetir aqui uma coisa que, para mim, é fundamental nessa questão de educação, especialmente educação dos filhos para finanças. Sabedoria e equilíbrio. Quando você ensina seus filhos a ter sabedoria no que eles recebem e no que eles gastam, então você ensina a ter um equilíbrio no seu orçamento, você com certeza vai trazer um futuro melhor, aí você vai fazer com que os seus filhos entendam que isso vai proporcionar para eles uma felicidade futura. E a palavra que eu deixo aqui é bíblica, né? Que é assim, contentai-vos com o que tendes. E que essa seja uma palavra que norteie, né, nossas finanças, norteie nossa vida familiar, porque nós precisamos realmente saber que as bênçãos do Senhor são suficientes para a nossa vida, que o que temos nas nossas mãos, Deus nos dá para administrar, então nós precisamos nos contentar e saber, né, usufruir, né, daquelas bênçãos que o Senhor nos dá. Então, que esse seja o nosso ideal, né? Equilíbrio, disciplina e, né, a orientação de Deus. Pedir sempre a orientação de Deus de como usar o nosso salário, nosso dinheiro e empregá-lo com sabedoria. Amém. Amém. Você, amor.
Você teve o privilégio de, no Cordão de Três Dobras, ouvir o nosso depoimento, ouvir as nossas orientações, o nosso estudo sobre administração financeira na família. É um assunto muito bom, que você tenha aprendido dentro dos princípios bíblicos, né? Que é muito importante para a nossa família. Queridos, até o próximo programa. Se não nos vermos mais, nos encontraremos no céu. Amém.